Olá pessoal, tudo bem com vocês? Antes de iniciar esse vídeo, eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal e deixar seu like. Não esqueçam de ativar o sininho para receber notificações dos meus próximos vídeos. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a Larissa do Rangel. Para quem não conhece, ela é ex-integrante do projeto Pai Resgatando Vidas e é uma figurinha carimbada, né, gente? Já passou ali várias vezes, já recaiu, é assim, é manipuladora, mente, consegue enganar as pessoas, tudo que você imaginar, assim, de coisas negativas a Larissa tem. Porque ela engana muito as pessoas, né, gente? Quantas vezes ela enganou lá o projeto, ou o pai Marcos, falando que queria ser resgatada, ou que separou do Rangel, ou que o Rangel roubou alguma coisa. Ela vendeu vários celulares. Ela já foi para São Paulo, para uma clínica, e quando chegou lá quis voltar. Já teve vezes que o pessoal, né, os fãs, compraram passagem para ela e ela desistiu, sumiu na última hora. Mas tudo isso são coisas, né, que ela vem com aquele jeitinho, né? Não, gente, eu quero me cuidar. Aí ela começa a cantar um hino, aí ela fala que sentiu a presença de Deus, sabe? Para mim, essa estratégia que ela usa para chegar até a droga é das mais terríveis, gente. Porque uma coisa, né, é você usar droga, outra coisa é você enganar as pessoas a ponto da pessoa tirar roupa do corpo para você. A gente sabe que a dependência química é uma doença e ela precisa ser tratada com um especialista. Mas muita gente romantizam a vida da Larissa, né? Ai, volta para casa do pai, volta para casa do pai. Como assim, gente? Ela precisa de um tratamento especializado. Ali no projeto não dá para Larissa. Quantas vezes ela voltou, ela rouba, ela manipula as pessoas, sabe? E todo mundo cai na dela, sabe? Muitos internautas caíram na da Larissa. Gente, para vocês terem uma ideia, ela saiu do projeto, né? E continuou nessa vida, porque ela não tem vergonha, é isso que ela quer e acabou. Entende? As pessoas caem na dela porque ela joga um charme, de repente ela rouba até as calcinhas das pessoas. Ela fez isso, né, com as pastoras, fez com o pessoal, né, do fã-clube dela, porque se você imaginar que uma pessoa faz tanta coisa errada e tem fã-clube, é só no Brasil mesmo, né, gente? Não tem como. E tudo isso é um absurdo, porque as pessoas começam a apoiar ela. Ela começa a se sentir que ela tá certa. Ué, se eu faço tudo isso e tenho fãs, é porque realmente eu não tô tão errada quanto algumas pessoas falam. Então, assim, as pessoas acabam ajudando a Larissa, né? Porque elas apoiam, elas passam a mão na cabeça. Gente, teve uma polêmica da bota da Larissa, não sei quem segue a Larissa há muito tempo, quem segue o projeto há muito tempo, sabe, né? Que ela já ganhou muitas coisas. Ela ganhou uma bota tão linda, gente, que o pessoal, né, teve até me disse, dizendo que a bota era da Karina, mas na verdade a bota realmente era pra Larissa. E assim, de repente virou fumaça aquela bota. Gente, os fãs alugaram casa, compraram móveis novos para ela. Sabe o que eles têm agora? Nada, entendeu? Eles voltaram para a rua e quando eles voltam pior, voltam com mais sede. E as pessoas não conseguem entender, entendeu? Como que você vai dar dinheiro para um adicto? Como que você vai favorecer alguma coisa para o adicto? Como? Você não quer a recuperação dele? Por exemplo, a Larissa chegava ali no projeto do pai Marcos. Não dava uma semana, já estava exaltada dentro do projeto. Todo mundo mandando roupa, presente, flores, tudo para Larissa. Aí daqui 15 dias, eu já confio na Larissa. A Larissa pode sair a hora que ela quiser, eu dou até dinheiro para ela. E ela pode sair. Entendeu? Começa a deixar eles da forma que eles eram na rua. Só que agora com luxo, com dinheiro. Porque na rua eles fazem o que eles querem. Eles vão para aquela esquina, vão para outra, vão para onde eles querem. Aí chega lá no projeto, começa a fazer a mesma coisa. Eles começam a ter essa liberdade. E essas pessoas são passarinhos que não sabem voar. Então eles precisam, né, ficar ali preso por alguns dias para eles começarem a ter essa autocrítica em dizer, poxa, aquela vida que eu estava não é legal. Aquelas amizades não é legal. Entendeu? Aqueles companheiros não são legais, eles não são meus amigos.
aquela rua eu não vou mais passar porque ali me traz lembrança ruim, e de repente essa lembrança pode me fazer ter uma recaída, entendeu? Eu tenho que fugir desses locais. E o que acontece lá no projeto? Eles já estão ali no centro de Manaus, que é a droga em cada esquina. Todo lugar tem droga. Então essas pessoas precisam estar ali no cantinho delas, tentando ser uma nova pessoa, tentando se reconstruir. Mas não é isso que acontece. Eles começam a ter liberdade. Aí fulano vai para um lugar, ciclano vai para o outro. Ah, mas agora eu confio em você. Gente, essas pessoas não são confiáveis. Tem muita gente que faz tratamento de 9 meses. Quando sai, os pais mudaram de endereço, o cara mudou de trabalho, o cara não passa mais na rua que ele passava. Tudo isso para não ter uma recaída. Isso chama prevenção às recaídas, que é o mais importante no tratamento. Entendeu? Porque você imagina, como eu já falei aqui, vai fazer 1 ano que eu não tomo refrigerante. Mas quando eu vim para casa da minha filha, a minha filha toma refrigerante. No primeiro dia a gente tem aquela autoconfiança, eu não quero, eu não tomo. Aí no segundo dia você fala, não, eu também não tomo. No terceiro dia você já fala, e se eu tomar um pouquinho? Entende? Mas não, eu me segurei, né? Porque eu falei, não, eu tô há 1 ano, eu vou deixar isso se recair só porque eu não vou conseguir me controlar. A gente consegue se controlar. É muito difícil, gente. Vocês já assistiram aquele Quilos Mortais? Gente, pelo amor de Deus, a família acaba ficando doente também, porque a família se torna um facilitador. Eu vi um episódio que a mãe, não, eu compro pizza pra ele não consegue comer uma pizza só, eu vou lá e compro 2. A mãe adoeceu, porque ela não tá conseguindo colocar limites no filho. Então assim, o rapaz já é doente, pesando quase 300 quilos, com 23 anos, e a mãe ali um agente facilitador, facilitando a vida dele. Porque, eu não quero ver meu filho sofrer. Porque eu não quero ver... Não, gente. Ali, os dois precisam de tratamento. É a mesma coisa a dependência química. Essas pessoas, elas falam, hoje eu não quero, mas vai chegar um momento que elas vão cair. E no momento que elas caírem, elas voltam da onde parou. Elas não começam do zero. Elas voltam da onde parou. Igual uma vela, uma vez acesa, nunca mais ela volta ao estado de origem. Então as pessoas precisam também analisar isso. A família, quando um dependente químico entra em recuperação, a família tem que se tratar para ela poder aprender a receber essa nova pessoa. Senão ela vai ajudar o filho a recair. Entendeu? Porque ela não está preparada para essa nova pessoa. Ela está tão acostumada com aquele filho que sai, que chega drogado, que quebra as coisas dentro de casa, que não é mais confiável deixar R$1 ali em cima que ele pega. E quando esse filho vem da recuperação, a mãe tem que mudar a estratégia, mudar o comportamento. Entendeu? É tudo novo na vida dessa pessoa. Então, para isso, é só com ajuda. Tem que participar de grupo de apoio. Entendeu? E o problema da Larissa e do Rangel é isso, gente. Eles voltam lá pro projeto porque as pessoas fantasiam. E lá no projeto do Pai Marcos, as pessoas não vão pro psiquiatra constantemente. Elas não tomam aquela medicação na horinha certa, a medicação do dia, a medicação da noite. Eles não tomam. E outra coisa, tem que passar no psicólogo no mínimo 1 vez por semana, terapia 1 vez por semana, várias atividades, entendeu? Para mexer com a mente deles, para eles não ficarem com o tempo pensando na droga. Entende? Porque a gente já sabe, né, gente, que junto com a droga vem as comorbidades. Tem pessoas que adquiriram essas comorbidades antes da dependência e quando juntou com a dependência, bomba relógio. Entendeu? Eu penso muitas vezes quando eu falo isso, eu penso na Larissa. Sabe por quê? Porque a Larissa, ela parece que ela tem um desvio assim de caráter, misturou com a dependência química, se tornou uma pessoa que não tá nem aí pra nada. Porque a Larissa, gente, além da dependência química, ela não tá nem aí pra nada. Quando ela tá na sobriedade, ela continua mentindo, ela continua manipulando, ela manipula a própria mãe, entende? A mãe dela é uma codependente, coitada, precisa de ajuda. Por que essa mãe já não fez uma internação voluntária? Tem casos que precisa. É melhor você visitar sua filha numa clínica do que no cemitério. Então, assim, ela precisa entender que a Larissa não consegue se autoavaliar e dizer, mãe, me ajuda, pelo amor de Deus, eu não consigo mais. Entendeu? Então, assim, a mãe que tem que entender isso. Mas se a mãe é codependente,
ela começa a ficar do lado da filha. Ai, você vê quando às vezes a Larissa recaía? Chegava na casa da mãe dela, a mãe dela abraçava. Ai, foi o Rangel, né, filha? Tipo assim, já arrumou uma justificativa pra filha. E o pai Marcos também. Quando a Larissa recaía, foi fulano, né, Larissa? Foi o Rangel, né, minha filha? Eu sabia. Entende? Ele já defendia ela, ela não precisava nem mentir. Eles já mentiam por ela. Sabe quando a pessoa não quer ouvir a verdade? Aí ela pega e começa, não, foi fulano, né, minha filha? Foi ciclano. Não, foi ela. Ela que quer essa vida. Tudo bem, gente, que essas pessoas, elas não entendem que a dependência química, depois que ela instala no corpo, ela não volta atrás. Ou seja, uma vez adicto, sempre adicto. E muitos deles não estudam. Você já viu um dependente químico dizer, olha, eu estudei sobre a dependência. Depois que a gente adquire, não tem como voltar atrás, é uma doença do cérebro, eu vou ter alguns desvios, eu posso ter esquizofrenia se eu fumar muita maconha. A pessoa não tem essa autoavaliação. Então o que acontece? Eles vão para a droga porque eles acham que tem o controle. Só que na hora da fissura ali, a gente vê quem manda. Porque quantas pessoas disseram, olha, eu vou me encontrar com fulano, e é dependente químico, eu vou fazer tal coisa, chega na hora, ai, fulano não veio. Gente, eles não mandam mais. Quem manda é a droga. Eles combinam, eles falam que vão sair, eles se sabotam. Entendeu? Por quê? Porque a droga é a que manda. Então essas pessoas, elas não têm credibilidade. Então a pessoa está em tratamento, como que chega lá no projeto do pai Marcos, cria fã-clube, madrinha, aí é todo mundo venerando. Essas pessoas vão melhorar? A gente sabe que a mãe da Larissa, no início, ela até gostava lá do projeto. Depois, gente, ela começou a falar muito mal do projeto. Ela falava que o pai Marcos ganhava ibope às custas da Larissa, que ela não queria mais, que se ele tivesse vergonha na cara, ele nunca mais levava a Larissa pro projeto, e ele continua levando porque ele quer audiência, que ele quer ibope. A mãe da Larissa detonou o projeto. Só que a Larissa, ela vai porque é conveniente, gente. Porque a Larissa já fez vários vídeos junto com o Rangel detonando o pai Marcos. Quem não viu ela dizendo, ele só quer audiência e eu não vou dar. Por que um monte de gente recaiu? Manda ele ir lá atrás da Rebeca. É porque a Rebeca não dá audiência como eu e o Rangel dá. Entendeu? E ela falava com toda a firmeza. Entendeu? Aí depois de 2, 3 semanas ia lá pegar roupa. Aí o pai Marcos, você me ama, né, Larissa? Ela eu te amo. Ah, gente, pelo amor de Deus. Aí a gente começava a entender que realmente queria ibope. Porque se você tá vendo que a pessoa, você ouviu que a pessoa falou que você só quer audiência, olha, eu tenho dó da Larissa, eu queria muito recuperar a Larissa, mas não dá, ela não quer e eu vou respeitar. Entendeu? Agora você forçar a situação não é legal. E eu nunca gostei dessa forçação de barra, de dizer eu amo você, você me ama, ou eu quero te tirar das drogas. Quantas vezes o pai Marcos, ai Larissa, você tá catando latinha de novo, é isso que eu não queria pra sua vida. Tá errado. Ele tinha que chegar nela e falar, Larissa, você pode catar latinha. Quantos pais de família sobrevivem pegando latinha? Não é vergonha nenhuma, mas saia da droga. O problema não era pegar latinha, o problema era as drogas. E ele não focava nas drogas porque não queria falar das drogas. Mas nesse caso tem que falar. Ela catar latinha não é vergonha, entendeu? Então, e o que aconteceu? O pai Marcos encontrou a Larissa na rua, ela já pediu R$2, o pai Marcos começou, você vai usar droga com meus R$2? E ela dizendo que não, né, gente? A gente sabe que ia. Mas você vê no olhar da Larissa que ela não tá nem aí pra ninguém, entendeu? Parece que ela se tornou uma pessoa seca. Sabe, a droga pegou tudo dela, tudo. Deixou a Larissa sem amor ao próximo, sem amor a si próprio, sem amor a tudo. Aí o pai Marcos, mas não acredito que você deixou todo aquele luxo. Gente, se luxo, eu falo aqui constantemente, se luxo tirasse alguém das drogas, não teria nenhum famoso, celebridade ou rico dependente químico. E é o que mais a gente vê. Então, assim, ela acabou que entregou o Claudiomar, né? A irmã do Claudiomar falou, vocês viram, eu coloquei o áudio. Ela falou que não sabia por onde andava o Claudiomar. E eu vi muita gente nos grupos dizendo, o Claudiomar não caiu, o Claudiomar tá na casa de um amigo, um amigo das drogas. Aí ela mesmo disse, ele voltou para as ruas e ele tá vendendo latinha
e vendeu a latinha dele, deu R$7, a minha deu só 400 gramas, porque eu comecei a pegar latinha agora, e assumiu mesmo que recaiu, voltei para aquela vida, entendeu? E o pai Marcos aproveita para tirar um sarro ali, né, para brincar com ela, dar as gargalhadas dele, mas assim, é uma coisa séria, gente, a dependência química não é brincadeira. Se fosse brincadeira, não teria pessoas se formando, estudando 10 anos para poder ajudar um dependente químico. Então a gente tem que valorizar esses médicos. E eu vejo que ali no projeto o pai Marcos não valoriza isso. Por isso que eu acho que ele tem dificuldade para algum psiquiatra ajudar o projeto. Por quê? Porque você quer ir para uma clínica, você vai ficar lá dopado, você vai ficar... Não, ele não tem que falar isso. Falou, no meu projeto não foi o suficiente para você. Então você precisa de um atendimento especializado. É isso que ele tem que falar. E não exaltar o projeto como se todo mundo que saísse dali saísse 100%. Entendeu? Todos que saem ali têm um probleminha. Os que não têm começam de um jeito ou de outro começar a dar dor de cabeça. Entendeu? Tem o Jonathan aí que sumiu ontem. O Jonathan sumiu ontem 4 horas da tarde. Falou que estava no projeto, a Priscila foi, mandou um áudio dizendo que realmente ele foi para falar com o pai Marcos, mas o pai Marcos estava numa entrevista, né, daquela CM7 e acabou que não atendeu ele foi embora e apareceu só hoje. Então, algumas pessoas, logicamente, né, quer tampar o sol com a peneira, mas a gente sabe que pode ter tido uma recaída aí. Eu espero que não, porque o Jonathan é um querido, eu espero que nada disso tenha acontecido. Mas, gente, ele está em tratamento, sabe? Ele está passando no psiquiatra, eu acho que ele não tomou direito à medicação, eu não sei o que aconteceu. Mas, assim, ele está lutando e esse é o importante, é não desistir. Ninguém pode desistir, os familiares não podem desistir. As clínicas desistem, né? Porque elas fazem tudo o que elas podem. E lá no projeto, esse entra e sai de pessoas perde a credibilidade, perde mesmo. Entendeu? Então as pessoas ali, eles visam um café da manhã maravilhoso, mas chega um momento que não é suficiente para eles. Aí eles voltam para as ruas. E a Larissa, né, acabou entregando o Claudiomar, que realmente ele voltou para as ruas. E as pessoas, né, ainda continuam romantizando a situação do Claudiomar, que eu vejo muita gente, ai, Claudiomar tá na casa de fulano, Claudiomar tá na casa de ciclano. Gente, milhares de pessoas tentam ajudar o Claudiomar. Mas ele precisa se ajudar, entendeu? Ele precisa se autoavaliar e ver o que realmente ele quer para a vida dele. Porque no momento de sobriedade ele exalta Deus, então ele está mostrando, é um péssimo testemunho do Claudiomar. Por quê? Porque ele vai e fala que o inimigo não é mais forte que Deus na vida dele. E acaba, né? Ele acaba voltando para as drogas. Então ele precisa de um tratamento especializado para ele mostrar para as pessoas, eu tenho força de vontade e o inimigo não é mais forte que Deus na minha vida. Entendeu? Porque ele exalta tanto isso, depois ele, tipo, recai. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Então tudo isso é muito triste, gente. E assim, a Larissa, né, voltou lá, né, conseguiu dinheiro, voltou lá pras ruas, saiu toda que ela não tá nem aí pra nada. Sabe o que é nada? O Rangel nessa vidinha aí você vê o pai Marcos, o Rangel roubou um carro, né, Larissa? Ai, não tô sabendo, pai. E ela fala de um jeito, gente, que só quem conhece sabe que ela tá mentindo. Lógico que ela sabe de tudo, mas aí ela faz desentendida. Mas isso ela sempre fez, né, gente? Vamos torcer que um dia a Larissa aceite ir para uma clínica, ou de boa vontade, ou compulsoriamente, mas que vá. Que alguma coisa tem que ser feita na vida da Larissa e que a mãe dela levante a cabeça e vai à luta. E procure tratamento também para poder ajudar a filha dela quando a filha dela realmente quiser recuperação. Até o próximo vídeo.